Aliás, na segunda-feira, quando nós falamos da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós dissemos que, sem dúvida, ele continuaria lá, na cela, em uma das celas da Polícia Federal de Brasília, para cumprir a pena da condenação. Ele estava preso preventivamente porque violou a tornozeleira eletrônica. Bom, de sábado, da manhã de sábado até ontem, no final do dia, ou no final da tarde, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha ainda algumas vantagens sobre os demais presos lá nessa cela da Polícia Federal. A partir de ontem à tarde, todas as regalias que ele poderia ter cessaram. Ele agora está cumprindo uma pena que lhe foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal, como presos estão todos os outros, segundo o relato que você acaba de fazer. Os militares foram para quartéis militares, os do Exército e o da Marinha, na Marinha. A prisão deles foi efetivada de forma diferente, não foi a Polícia Federal que fez a prisão dos outros condenados, sobretudo os generais, incluindo o almirante. Esses foram presos por pessoas das suas respectivas corporações. E a Polícia Federal não teve nenhuma participação com relação a essas prisões, aliás. Bolsonaro, desde ontem, só terá visitas como todos os outros presos que estejam em celas lá na sede da Polícia Federal, em Brasília, tiverem. Se a Polícia Federal estabeleceu que os presos que estão sob sua custódia só recebem visitas às quintas-feiras, Bolsonaro também só irá receber visitas às quintas-feiras. Acaba essa história de dizer que os filhos podem ir a qualquer momento que queiram visitá-lo, inclusive a própria mulher. Ele só tem liberdade para receber a qualquer momento os médicos que tratam da sua saúde e os advogados que fizeram a sua defesa e continuam assistindo às suas pendências na Justiça, no caso aí, na Justiça Federal. Os demais presos também têm limitações, mesmo estando nos quartéis do Exército e da Marinha, eles têm limitações como todos os outros presos têm limitações em relação a visitas, porque, na verdade, eles cumprem penas não em presídios, mas em quartéis comandados por generais, embora eles já estejam na reserva, mas são generais da ativa os responsáveis pelas suas prisões. O prefeito Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, depois de dar um presente grego aos fortalezenses mais pobres, aqueles que dependem do transporte coletivo para suas locomoções, agora ele quer dar
o mesmo ou um presente, também um presente grego para os fortalezenses mais aquinhoados, aqueles que têm imóveis, que pagam conta de energia e até aqueles que podem ir aos estádios de futebol assistirem os jogos dos seus times de preferência. O presente grego com relação aos mais pobres, o aumento da conta da passagem de ônibus foi a maior, o aumento dado pelo prefeito Evandro Leitão. É o prefeito quem define o percentual de aumento das passagens de ônibus urbanos. Todos os ônibus que circulam em Fortaleza estão dependentes de tarifas fixadas pela Prefeitura de Fortaleza. Portanto, quem dá o aumento para a tarifa de ônibus é o prefeito. Nos últimos anos, 10, 20 anos, todo ano, quando tinha aumento da passagem de ônibus, ontem nós exibimos aqui uma entrevista dada pelo Dimas, que é o presidente do Sindônibus de Fortaleza, e ele disse que este aumento foi o maior, 90 centavos na passagem de ônibus. Ela custará, a partir do dia 1º de janeiro, R$ 5,40. Foi o maior aumento que a Prefeitura concedeu para as tarifas de ônibus nos últimos anos. E esse aumento foi exatamente porque a Prefeitura não contou com a ajuda do governo do Estado. Há muitos anos, o governo do Estado, a cada momento de reajuste das passagens de ônibus, o governo do Estado entrava com uma parte dessa despesa. O governo concedia um subsídio para que a Prefeitura tivesse condições de dar um aumento menor para as passagens de ônibus. Agora, neste ano, embora o alinhamento do prefeito com o governador seja maior do que os que existiam ultimamente, o governo não deu esse subsídio. Portanto, por isso, a passagem o índice de aumento foi o maior concedido pela Prefeitura. As empresas de ônibus, os empresários, não ficaram satisfeitos com o aumento, porque, segundo eles, esse aumento, mesmo sendo o maior dos últimos anos, não garante o equilíbrio financeiro das empresas de ônibus. E pior ainda, as empresas esperam que a partir do dia 1º de janeiro caia ainda mais o movimento de passageiros, exatamente pelo custo da passagem. Segundo o Dimas, em 2015, num determinado momento, chegou-se a transportar 1 milhão de passageiros dia. Hoje, esse número de passageiros está um pouco menos da metade. Menos de 500 mil de passageiros estão utilizando o sistema de ônibus em Fortaleza. Seja porque os trabalhadores estão utilizando mais a bicicleta
e a moto, seja também pelo serviço de moto que oferece à população para um transporte mais rápido. Mas como se não bastasse essa determinação do prefeito com relação a este aumento nas tarifas de ônibus, o prefeito também mandou um pacote na segunda-feira, antes de ontem, mandou um pacote para a Câmara Municipal que traz uns aumentos significativos para o IPTU, para a taxa de iluminação pública e um aumentozinho até nos ingressos dos jogos de futebol em Fortaleza. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já já comentaremos mais detalhadamente sobre esse pacote do prefeito. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Bom, acho que agora estamos falando sobre esse pacote do prefeito, que é a mensagem, eu estou aqui com ela, a mensagem número 61, de 24 de novembro de 2025. A mensagem que acompanha o projeto de lei. Na mensagem, o prefeito pede que a votação dessa matéria seja em regime de urgência. E ela só não foi votada ontem, porque o vereador Pepe Cel pediu vistas na hora que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara estava examinando a proposta do prefeito Evandro Leitão. Ele pede regime de urgência para essa alteração no Código Tributário Municipal. Ele fala em revisão e atualização da contribuição de iluminação pública, garantindo maior equidade na distribuição da carga tributária e prevendo a aplicação de seus recursos na ampliação dos sistemas de monitoramento para segurança e preservação dos logradouros públicos. Esse trecho está na mensagem que acompanha o projeto. Já em relação ao projeto, ele fala logo no artigo 268 do Código Tributário Municipal, ele diz que na conformidade de critérios técnicos estabelecidos neste código, caberão à administração tributária a apuração e a atualização da base calculada nos termos previstos em ato do Poder Executivo,
com lastro nas informações disponíveis na data do fato gerador, registradas ou não no cadastro imobiliário do município, consideradas as equações variáveis, fatores, valores e parâmetros fixados na legislação tributária municipal. Isso fica difícil da gente entender, mas lá na frente tem mais alguma coisa que encaminha para o facilitamento do nosso entendimento. Ele diz no artigo 271 que a base de cálculo do IPTU, deverá ser atualizada periodicamente de acordo com o valor de mercado. Valor de mercado. Ao menos uma vez a cada 4 anos, devendo-se adotar critérios que reflitam a valorização ou desvalorização dos imóveis situados no território deste município, de acordo com o mercado imobiliário, sendo vedada a mera aplicação de índices inflacionários do período. Agora, o proprietário vai pagar o IPTU não com base no valor do que ele pagou para ter aquele imóvel. Vamos admitir que ele pagou no ano passado para ter um imóvel bom, R$1 milhão. Hoje, o valor de mercado desse imóvel seja R$1,5 milhão. Então, você vai pagar o IPTU não pelo valor que você pagou lá no seu imóvel, mas pelo valor de mercado. Você não vai vender. Você só tem esse imóvel, mas vai pagar mais IPTU porque o seu imóvel se valorizou. E aí, não adianta falácia, não adianta mentira de quem quer que seja, de vereador, de secretário, de prefeito, de que não vai haver aumento de IPTU. Vai haver aumento de IPTU e grande, pela proposta. Outro dispositivo, o dispositivo do Código Tributário, que trata da cobrança de melhoria de serviço de iluminação. Esse dispositivo vai passar a ser o 374, o artigo 374. E ele diz o seguinte: a contribuição para custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e dos sistemas, além do custeio da iluminação pública. Vou repetir o que diz o artigo. A contribuição para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e dos sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. CIP tem como fato gerador a prestação pelo município de Fortaleza dos serviços de iluminação pública e de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Essas câmaras que temos aí na cidade, para cobrar multa de trânsito, entram aqui. Nós vamos pagar por elas. Se bem que as empresas
que prestam esses serviços, as empresas que têm essas câmaras de monitoração já ganham um bom dinheiro pela multa que as câmaras registram. E aqui na taxa de iluminação, é bom que você saiba que você vai pagar uma taxa de acordo com o seu consumo. Se a Enel, Coelce, disser que você consumiu 200 kW, você vai pagar um percentual relativo a 200 kW que você consumiu na sua residência. Não interessa que a sua rua, o seu bairro estejam bem iluminados ou não, com bastante câmeras de vigilância ou não. A conta de luz do seu imóvel é que vai dizer qual o percentual da taxa de iluminação que você vai pagar. Por fim, o prefeito quer cobrar ISS, Imposto sobre Serviços, dos ingressos dos jogos de futebol. Que a sociedade fique atento para esta votação da Câmara, que, infelizmente, pode acontecer até hoje. Até hoje. Ela não aconteceu ontem, por conta do pedido de vistas da matéria que fez o vereador PPCEL. Se não houver mais algum pedido de vistas, esse pacotão pode ser votado hoje. E a partir de 1º de janeiro, não adianta lamentos e lágrimas.